Depois de Big Little Lies da HBO e The Morning Show do Apple TV+, Reese Witherspoon está de volta na TV em mais uma minissérie, dessa vez com a adaptação do livro Little Fires Everywhere, que está disponível na Amazon Prime Video aqui no Brasil. Uma boa surpresa, né? É uma série muito boa, muito densa, traz muitos assuntos que estão sendo discutidos até nos dias de hoje, né? Como a questão da feminina, né? Da pressão que a mulher sofre na sociedade, decorrência do machismo, né? Daquela posição que ela deveria ocupar, ou seja, toda a culpa que vem decorrente disso, o racismo, né? Principalmente o racismo sofrido pelas mulheres negras, né? Que ainda é mais... Ou de outra origem cultural também, né? Asiática. Mas no caso da mulher negra é muito mais forte, né? Muito mais enraizado, né? Na nossa sociedade. E as relações familiares, os estereótipos, os modelos de felicidade, né, que a gente compra ao longo da vida como se fossem fórmulas prontas, né? E de garantia, né? E garantia de felicidade, de sucesso. Exatamente. Né? A série, para quem não sabe, minissérie para quem não sabe, como eu falei no início, é baseada num livro que foi lançado em 2017, que tem esse nome então, Little Fires Everywhere. Uma tradução livre aí ficaria como pequenos incêndios e por todas as partes. Ela conta a história de uma família, os Richardson, que é a família da personagem da Reese Witherspoon, que chama Helena, a personagem dela, e o mundo dá uma volta, né? As coisas viram de cabeça para baixo. Quando chega naquela cidadezinha onde essa família vive, uma cidadezinha muito ali que se diz progressista, mas que só na superfície, porque por baixo daquilo ali tem uma série de preconceitos, né? De racismo mesmo, estrutural. É exatamente isso. A série ela toca nesse ponto que é o racismo estrutural. As pessoas às vezes não conseguem nem identificar que elas estão sendo racistas, né? Pois é, e isso tudo vem à tona quando surge na história e chega nessa cidade a personagem da Kerry Washington, que é a outra protagonista da série, ao lado da Witherspoon. Ela faz a personagem chamada Mia, que a gente vai conhecendo aos poucos. A gente não vai dar spoiler aqui, tá? Vale dizer isso também. Mas ela chega na cidade e ela tá ali, ela vive num carro com a filha adolescente chamada Pearl, né? E o choque que ocorre a partir do momento que essas duas famílias se encontram. Ela não vive no carro, ela vive... nômade, né? Ela mudando de cidade, ela não... E a gente vai descobrir por que ela não fixa raízes em lugar nenhum, né? Quando aos poucos a gente vai descobrindo que mistério existe por trás da vida dela, né? Pois é. E o importante é exatamente isso, as duas se conhecem e automaticamente colocam uma outra em choque, né? Em elas conflito. ficam absolutamente inseguras com relação... E elas precisam lidar com seus conflitos, né? Exatamente, as escolhas que elas fizeram ao longo da vida, o julgamento, né? Porque rola uma disputa, né? Entre elas, né? Tipo, quem é a melhor mãe, quem toma as melhores escolhas na educação dos filhos, quem tá certo, quem tá errado. Se é que alguém tá certo e errado. Se é que alguém tá certo e alguém tá errado. Então, as duas, uma desperta na outra todos aquelas angústias, frustrações, incertezas, infelicidades, arrependimentos que elas têm guardadas, né, dentro delas. Então elas servem uma como catalisador da outra e provoca essa avalanche de acontecimentos e... aí só assistindo a série mesmo pra ver o que acontece. E a série tem diálogos muito fortes, né, entre as duas personagens. Tem trocas de diálogos entre elas muito fortes, quando uma expõe a hipocrisia da outra, né, em diferentes graus e em diferentes instâncias, né. E esse choque das duas também acaba influenciando diretamente as duas filhas. A personagem da Witherspoon tem 4 filhos, né, 2 homens e 2 garotas, sendo que a mais nova é uma adolescente rebelde, ela se volta contra o status quo da família, ela não quer ser aquela certinha porque ela enxerga que a família só finge que é certinha, né? Todo mundo finge um papel ali que ela não quer abraçar. E ela tá numa idade e num momento em que ela não sabe ao que ela pertence, né? Que grupo ela pertence. Ela não encontra na família... Ela tá se descobrindo, né? Ela até encontra na figura do pai o apoio, mas ela não consegue ver na mãe essa figura que, né, levaria ela pela mão e ajudaria ela a atravessar essa fase tão complicada. E por outro lado, a Pearl, que é a filha da Mia, né? A personagem da Kerry Washington, ela tem um outro choque porque... ela vê que dá para ter uma outra vida, que não aquela de ficar vivendo em mudança constante de um lugar para o outro, não estabelecer raízes
de amizade com ninguém, não ter relacionamentos, né? Ela é uma adolescente, então ela tá conhecendo a vida também. Ela tá tendo contato com uma família tipicamente, né, americana, estruturada, com uma casa linda, família grande, pais bem-sucedidos. Então, assim, existe um conflito, um choque entre mundos, né? Cada uma com a sua história, cada uma com as suas, né, com as suas escolhas, né, que acabam refletindo nos filhos, né, e levando e mostrando, né, como as relações entre mãe e filhos são complicadas, né? E é um ponto também muito importante da série, porque tanto a Helena com seus 4 filhos, ela tem dificuldade porque ela, além de querer, né, ter a família perfeita, ela quer ter os filhos perfeitos, né? Então, quanto a carga dessa exigência, quanto isso pesa naqueles adolescentes. E, por outro lado, a Mia, com relação à filha, é uma relação meio obsessiva, né? Ela fala várias vezes, você é minha. Então, assim, ela meio que objetifica a própria filha, sabe? E a série explora porque ela pensa assim e age assim, né? Exatamente. A gente vai conhecer depois os motivos, mas é uma coisa que realmente, assim, impressiona, porque... a gente fica refletindo, né, como as escolhas dos pais, a vida pregressa, as coisas que precisam abrir mão, porque parece muito simples, né, ter filhos, uma família, e muitas vezes coisas são deixadas para trás e nem sempre as pessoas estão preparadas para deixar para trás alguns sonhos e acabam descontando essa frustração nos filhos. E o quanto isso pode criar crianças, né, problemáticas, neuróticas e com sentimentos de e que não sabe lidar com os seus sentimentos, né, com as suas escolhas, né? Não sabe lidar também com questões exatamente mais complexas, né? E mais que a frustração também, o que a série trata, a minissérie trata muito bem, é a questão da hipocrisia moral da pessoa, né? De fingir ser aquela pessoa perfeita, onde tem tudo organizado, sua vida, tudo funciona, você ama seu marido, ama sua esposa, seus filhos, e na verdade... a coisa não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque o choque de realidade, quando se bate, quando as escolhas são colocadas, pô, se eu tivesse ido por aquele caminho, talvez eu tivesse sido mais feliz, mas ao mesmo tempo nega que aquela escolha que ela fez tenha sido errada. Então... exatamente. E ao mesmo tempo aquela pressão que a mulher sofre, né, pra ter filhos, ter família... e conseguir sincronizar isso tudo com uma carreira e ter que dar conta da casa e a Mia, no caso, ela tem uma outra frente, ela é uma artista, a dificuldade dela de ter a carreira dela e associar isso com a criação de uma filha, né, porque ela tem uma visão muito diferente de como viver a vida, como encaixar uma criança nessa rotina. Não é à toa que a Pearl, quando viu aquela, né, se deslumbrou com a estrutura da família, porque ela sentia que faltava alguma coisa na vida dela, né? Então, assim, como sempre, não existe família perfeita, não existe mãe perfeita, não existe fórmula para maternidade, não existe fórmula para... Né, é uma eterna... Cada um tem que entender o que faz, né? O que faz... Qual é a sua fórmula de felicidade. E a série, ela é muito... eu acredito que ela tenha sucesso nesse sentido, né? Que ela provoca todas essas reflexões e apesar de eu achar que existe um exagero um pouco na interpretação tanto da Kerry Washington quanto da Reese, eu acho que elas perdem a mão um pouquinho, tem um pouquinho de overacting em alguns momentos, assim, né? Em compensação a gente tem um elenco jovem muito bom. Né? As duas garotas, tanto a que faz a Pearl, que é a filha da Mia, quanto a Izzy, faz a filha da Helena, elas são muito boas, são jovens atrizes que acredito que estão nos primeiros trabalhos e que deixam uma bela de uma primeira impressão. E a série também tem alguns flashbacks e as duas atrizes que interpretam a Mia e a Helena também são muito boas. Eu acho que elas conseguiram um tom melhor do que a própria Reese e a Carrie. Do que as versões adultas, né? Por incrível que pareça, assim, eu simpatizei muito com a atuação delas, achei bastante consistente. Agora, em alguns momentos, a Carrie e a Reese perdem a mão. A Reese parece que tá repetindo alguns personagens que ela já fez. Ela carrega um pouco dos trejeitos da personagem dela de Big Little Lies, só que aqui com umas tintas muito mais pesadas da questão da hipocrisia que eu falei. Ela é racista, ela é muito racista, embora não admita jamais que é racista, porque, né, imagina, ela tem amigos negros, né, então... É bem esse o discurso. E a Kerry Washington também, ela pega um pouco pesado em algumas cenas e você fica meio na dúvida do que ela tá sentindo, sabe? Se ela tá triste, se ela tá com ódio, se ela tá com enjoada, se ela tá rindo. Então, se você não consegue entender, porque é tão forçado, assim. Então, é o único porém, assim, que eu vejo na série,
umas barrigas que tem na história também. Tem muitas tramas paralelas que acontecem, algumas histórias paralelas todas interligadas, né? Mas é uma série que, digamos assim, que ela é bastante consistente, né? E é minissérie, então ela é uma história Minissérie, fechadinha, uma história fechadinha de 8 episódios. Se bem que Big Little Lies era pra ser uma minissérie, né? Acabou com uma segunda temporada. Pois é. Então, dependendo do sucesso, e a gente viu o resultado, né? Quando fugiram do material de origem, o negócio não funciona da mesma forma. Algumas séries têm sucesso quando, por exemplo, The Leftovers, primeira temporada foi baseada no livro, mas depois o voo solto dos roteiristas... Tudo depende de quem tá por trás, quem tá com a caneta na mão, né? Então... Agora, Big Little Lies deixou a desejar a segunda temporada. Precisa uma segunda temporada de Big Little Fires, de Little Fires Everywhere? Não precisa, porque eu acho que a história foi concluída. Né? Então, assim, existiu um final. Né? E o final dele é até bem dramático, né? Então, assim, tem uma carga pesada, assim. Mas... é diferente do livro, né? Tem até muitos pontos diferentes. Mas fica aí de dica. Se você não viu a série ainda, tá lá no Amazon Prime Video, são 8 episódios, dá pra você ver em 2, 3 dias no máximo, aí tranquilamente. Vale a pena, apesar desse overact que a gente citou aqui das duas, mas assim... bem pontual, assim, no fim das contas, na balança, né? Quando a gente coloca na balança... É uma série de qualidade, com certeza. É muito mais positivo do que negativo. Então, se você chegou até aqui no vídeo, diga aí no comentário aí se você... Já assistiu? Ficou interessado, né? Não assistiu, mas ficou interessado. E se já viu, o que você achou de Little Fires Everywhere? Acha que tá bom por aqui ou vale uma segunda temporada talvez? Conta aí pra gente. E claro, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho pra saber quando a gente coloca um vídeo novo no ar aqui. Até a próxima. Tchau.